Olá, aluno! Então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos e nós vamos falar agora de ecologia. Quero lembrar você que nós vamos trabalhar ecologia em 2 aulas, por ser uma matéria bastante grande e complexa. Neste primeiro momento, eu quero que você entenda 2 partes da ecologia. Quais são essas 2 partes? Como que a ecologia se organizou? Primeiro, ecologia significa estudo da casa. Logia, estudo. Eco, casa. Biologia, estudo da vida. E ali vai. Então, tem alguns conceitos importantes que eu quero que você entenda, para você começar a fazer atividades sobre ecologia. Que conceitos importantes são esses? População, comunidade, habitat, nicho ecológico, ecossistema e biosfera. Mas o que quer dizer cada uma dessas palavrinhas mágicas para você fazer as suas atividades? Primeiro, população. Conjunto de indivíduos da mesma espécie habitando um determinado local. Vou te dar um exemplo. Existe um curral onde tem vacas. Ali é uma população de vacas. Então, são da mesma espécie. Vou te dar um exemplo na sua casa. Sua casa tem você, o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. Então, ali tem uma população, pessoas da mesma espécie habitando um determinado local. Isso é população. Comunidade, espécies diferentes que habitam o mesmo local. Vou te dar um exemplo. Lima Duarte tem uma população de pessoas, e uma de cachorro e uma de gato. Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 populações, espécies diferentes, mas apenas uma comunidade. Qual é essa comunidade? Lima Duarte. Eles estão vivendo no mesmo ambiente. Se na sua casa tem você, tem a sua família, tem gato, tem cachorro, vocês formam a população da sua casa. Desculpa, a comunidade da sua casa, com 3 populações distintas. Os humanos, o cachorro e o gato. Então, população e comunidade é isso. Habitat. O que é o habitat? O local que a espécie vive. Pode ser a casa, pode ser um cupim, por exemplo, né? Os cupins vivem onde? Né? No cupinzeiro. Pode ser o formigueiro. Quem que vive no formigueiro? A formiga. O habitat é o local onde a espécie vive, seja qual for a espécie. O que é o nicho ecológico? Nicho ecológico é o comportamento da espécie. Vou te dar um exemplo claro. Você mesmo. Então, quer dizer, na sua casa tem você, a sua família, os gatos e os cachorros. Então, eu tenho uma comunidade, 3 populações, a sua casa como habitat e o nicho. O que é o nicho? Seu comportamento lá. Você estuda, você trabalha, você come, você vai ao banheiro. Isso é o seu comportamento, o comportamento da espécie dentro do habitat. Existe o ecossistema, a interação dos seres vivos e o mundo abiótico, as coisas abióticas. O que significa esse comportamento de seres vivos? Como é que é o seu comportamento, por exemplo, com o Sol? O Sol é um ser abiótico. Então, este comportamento seu com os seres, com as coisas abióticas, eu chamo de ecossistema. Biosfera, conjunto de seres vivos do planeta. Então, eu tenho um conceito menor de população e vai até biosfera, que é o conjunto, né, de várias populações de seres vivos do planeta. Então, eu tenho que entender esse conceito para fazer as minhas primeiras atividades. E agora, a partir disso, eu tenho as cadeias e teias alimentares. Por quê? No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar das interações ecológicas. Como que nós estamos interagindo um com o outro. Mas agora nós vamos falar de cadeias e teias alimentares. Por quê? Os seres vivos se alimentam. Se alimentam de quem? De outros seres vivos. Nós não nos alimentamos, por exemplo, de pedra, por exemplo. Então, nós nos alimentamos de outros seres vivos. E como que está dividido essas cadeias e teias alimentares? O produtor, o consumidor e o decompositor. Quem que são os produtores? Produtores são seres que são verdes. É a base da cadeia alimentar. Seres que fazem fotossíntese. Então, aqui eu tenho as algas e eu tenho as plantas. As algas, quando eu falo de algas marítimas, é elas que é a cadeia alimentar do mar. Lá eu chamo de fitoplâncton. E os peixes que se alimentam dessas algas, eu chamo de zooplâncton. Então, eu tenho os produtores, algas e plantas.
Consumidores, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, os animais, nós, por exemplo. E eu tenho os decompositores. Quem são os decompositores? Aqueles que decompõem a matéria, bactérias e fungos. Quando você morrer, você vai ser decomposto por bactérias e fungos. Se porventura você viu, por exemplo, numa estrada que você estava passando, um gato morto, um cachorro morto, e ele está fedendo porque ele está sendo decomposto, tá? E aqui há algo interessante, diminuição de energia. Então, geralmente pode aparecer em alguns exercícios para você, quem que tem mais energia dentro da teia ou cadeia alimentar? As plantas. Por quê? Porque elas estão na base. Quem que tem menos energia? As bactérias. Então, o que que acontece? Quanto mais próximo das plantas eu estou, mais energia eu tenho. Quanto mais longe eu estou, quanto mais próximo da bactéria eu estou, menos energia eu tenho. E aqui eu coloquei algo importante, reciclagem, porque as bactérias e fungos é que reciclam a matéria orgânica. Apodrece para reciclar, reciclagem da matéria orgânica. Professor, você colocou teias e cadeias alimentares, o que que isso quer dizer? Teia e cadeia. Cadeia é só uma linha ligada do produtor até o decompositor. Isso é uma cadeia. Teia é um conjunto de cadeias até chegar ao decompositor. Então, repito, cadeia é única, teia é um conjunto. Outra coisa importante, nem sempre as bactérias aparecem na teia alimentar. Por que as bactérias não aparecem na teia alimentar? As bactérias não aparecem na teia alimentar porque, teoricamente, tudo é decomposto. Então, ela não precisa aparecer. Então, vamos aqui descobrir como é que eu faço esse tipo de atividade. Então, aqui eu tenho plantas, boi, humano, pássaro, onça, bactérias. Então, a primeira coisa aqui eu tenho que descobrir quem é o produtor. O produtor sempre é o verde. Então, as plantas aqui se comportam como produtor. Vou aqui escrever produtor. Quem comeu a planta? Olha, ó, quem comeu a planta? Não é o boi? Então, o boi é C1, consumidor de primeira ordem ou consumidor primário. Mas é só o boi que comeu a planta? Não. O humano também comeu a planta. Então, ele também é consumidor primário. E o pássaro também comeu a planta. Olha as 3 setinhas saindo da planta. O boi comeu, o humano comeu e o pássaro também comeu. Então, esse pássaro também é consumidor primário. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Vamos dar sequência aqui nos exercícios para você ficar bem atento. Então, olha aqui para você ver. O pássaro está aqui como consumidor primário. Lembrando que isso aqui é uma teia que nem sempre é de forma correta no aspecto, nós estamos fazendo uma analogia aqui. Então, por exemplo, aqui foi colocado, é uma coisa impossível de acontecer, mas foi colocado que o pássaro comeu o boi. Isso não existe. Porém, o que a gente pode deduzir disso daqui? Que porventura esse pássaro, esse boi morreu e o pássaro foi lá e estava comendo ele, tá? Juntamente com fungos e bactérias. Mas não quero que você se confunda com isso não. Quero que você entenda o seguinte aqui. Eu tenho um pássaro e eu tenho o boi. Então, olha a setinha saindo do boi pelo pássaro. Então, esse pássaro é consumidor o que também? Consumidor secundário. Por que ele é consumidor secundário? Ele come a planta e ele come o boi. Olha aqui a onça. Olha a onça. A onça comeu o humano. Então, ele é consumidor secundário. Por que ele é consumidor secundário? Porque o humano comeu a planta. Então, se ela, a onça, comeu o consumidor primário, ela é secundário. Mas ele é só consumidor secundário? Não. Ela também é o quê? Consumidor terciário. Por quê, professor? Olha ela comendo o consumidor secundário aqui. Então, ela também é consumidor terciário. Então, isso quer dizer que um ser dentro de uma teia alimentar, ele pode se comportar como consumidor primário, secundário e terciário. O que você tem que observar aqui? Quem come quem? Tem até alguns, né, se você se interessar para biologia, né, fazendo faculdade de biologia, tem alguns formandos de biologia, não foi o meu caso, mas tem alguns formandos de biologia que traz na camisa de formatura, que você usa no último ano de formatura, a seguinte frase: todo mundo come todo mundo. O pessoal até assusta com essa frase.
Mas por que todo mundo come todo mundo? Baseado nessa teia, nessa cadeia alimentar. Olha para você ver, tá todo mundo comendo todo mundo. Isso acontece no nosso dia a dia. Então aqui eu tenho planta como produtor, boi e humano como consumidor primário. O meu consumidor primário é consumidor secundário. Alguém com o meu consumidor secundário é consumidor terciário. E para finalizar, eu tenho as bactérias. Bactérias são decompositores. Aí eu posso perguntar para você, qual deles aqui dentro da teia alimentar teve menos energia? Que está mais próximo da bactéria? Olha aqui, ó, a onça. Ela é um consumidor terciário e ela está mais próxima que a bactéria. Ah, professor, tudo bem, mas e o pássaro? Também, né? Ele está próximo da bactéria, tudo bem. Mas o que tem menos energia, o único consumidor terciário, e se tivesse quaternário ali, seria a onça. Pergunto para você, quem é o que tem mais energia depois das plantas? É o consumidor primário. No caso aqui, o boi, o humano e também o pássaro. Então, basicamente é isso. Nós vamos fazer atividade para que você entenda. Então, teia e cadeia alimentar. Cadeia é uma linha simples. Monte uma cadeia alimentar. Plantas, boi, pássaro, bactérias. Teias, um conjunto de cadeias. No mar, produtor, fitoplâncton. Consumidores, zooplâncton. E tem os decompositores. No ambiente terrestre, plantas, produtor. Consumidores, geralmente os animais. Decompositores, fungos e bactérias. Diminuição de energia das plantas até as bactérias. Bactérias, função, reciclagem da matéria orgânica. Basicamente é isso, vamos fazer exercício agora. Galera, então vamos lá fazer atividade? Então olha aqui para você ver. Conjunto de todas as espécies de uma região é conhecido como cuidado. Você pode observar que tem o termo população e o termo comunidade. Olha o que o exercício está dizendo. O conjunto de todas as espécies. Então isso quer dizer o quê? É a mesma coisa que eu falei da sua casa. Se tem você, sua família, tem gatos e cachorros, vocês formam uma comunidade. Conjunto de todas as espécies. Então, quando se fala em um conjunto de todas as espécies convivendo num local, num ambiente, numa cidade, eu estou falando de comunidade. Olha esse exercício aqui e eu quero que você preste bastante atenção nele. Um sapo alimenta de grilo, que alimenta de vegetais. O sapo é alimento da cobra, que é presa do gavião. O gavião também se alimenta de pássaros herbívoros. Construa a teia. Primeira coisa que você vai observar é que aqui ele já não tem o decompositor. Lembra que eu falei? Nem sempre o decompositor aparece na teia. Então nós vamos montar essa teia, tá? Então a primeira coisa é a base da cadeia alimentar. Um sapo alimenta de grilo que alimenta de vegetais. Então aqui eu vou colocar os vegetais, sendo o quê? Produtor. Vou colocar aqui um P de produtor. Então esses vegetais são os produtores. Quem que se alimenta do produtor? Vamos ler. Um sapo alimenta de grilo que alimenta de vegetais. Então aqui eu vou ter o quê? O grilo é o consumidor primário ou de primeira ordem. Será que é só o grilo que é consumidor de primeira ordem? A gente tem que ler de novo. Um sapo alimenta de grilo que alimenta de vegetais. O sapo é alimento da cobra, que é presa do gavião. O gavião também se alimenta de pássaros herbívoros. Isso quer dizer que pássaros herbívoros são pássaros que comem vegetais. Então, quem que eu tenho aqui também como consumidor primário? Os pássaros. Pássaros também são consumidor primário. Estou fazendo a minha teia. Vamos ver quem come o grilo? Um sapo alimenta de grilo. Então, o sapo é o quê? Consumidor secundário. Quando é assim, para a gente não confundir, a gente pode até ir cortando. Então, por exemplo, vegetais, já acabou a vez dele. Então, um sapo se alimenta de grilo. Então, tá? Só para você ter uma ideia, mas não precisa fazer isso, tá? Um sapo alimenta de grilo que alimenta vegetais. O sapo é alimento da cobra que é presa do gavião. O gavião também se alimenta de pássaros herbívoros. Construa a teia. Então aqui, os pássaros eles já não aparecem mais, tá? Então vamos de novo. Um sapo alimenta de grilo.
que alimenta de vegetais. O sapo é alimento da cobra. Então, olha a cobra aparecendo aqui, ó. A cobra é o quê? Consumidor terciário. Então, a cobra se alimenta do sapo, que é presa do gavião. Ou seja, o gavião come a cobra. Então, o gavião vai ser o quê? Consumidor quaternário, porque ele comeu o consumidor terciário. O gavião também se alimenta de pássaros herbívoros. Olha para você ver, o pássaro voltou. Eu falei que não, olha ele aí de novo no texto. Então, ó, o gavião também se alimenta de pássaros herbívoros. Então, o gavião, além de ser consumidor quaternário, também é consumidor secundário. Ou seja, eu construí a minha teia. Como? Li o texto e observei. O grilo comeu vegetal, o pássaro comeu vegetal, o sapo comeu o grilo, a cobra comeu o sapo, o gavião comeu a cobra, mas o gavião também comeu os pássaros herbívoros. Então é isso, espero que você tenha entendido. Agora é sua vez de fazer as atividades e na próxima aula nós vamos continuar falando de ecologia. Agora seriam as interações ecológicas.